Oi, galerinha, aqui é a professora Raquel, sou professora de Ciências da Natureza do PEI Dona Pilar Garcia Vidal. E eu trouxe para vocês hoje mais uma aula. O tema da aula é hereditariedade. Parte 1, porque hoje eu vou trabalhar alguns conceitos importantes para a gente poder dar prosseguimento ao conhecimento dentro da área da genética. As habilidades trabalhadas. Bom, a habilidade de hoje é associar os gametas à transmissão das características hereditárias e reconhecer os princípios da hereditariedade, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes. E as competências da BNCC, que a gente também vai estar desenvolvendo, é o conhecimento, o pensamento científico, crítico, criativo. Primeiro, o que é hereditariedade? Então, a gente tem que entender que todo ser vivo, ele resulta da expressão de um programa biológico, que é a sua informação genética. Essa informação genética, ela está contida no DNA. O DNA é o material genético, tá? E ela é transmitida ao longo das gerações. Então, hereditariedade é justamente quem se preocupa em explicar como que essas características são transmitidas de pais para filhos, então ao longo das gerações. Voltando aqui, para a gente poder entender onde está o material genético, onde está esse DNA que eu estou falando para vocês. Quando a gente fala de células eucariontes, então a gente está falando de células que têm núcleo. O homem é um exemplo. A célula eucarionte, a célula que tem núcleo, que é a nossa célula, o núcleo, então eu vou isolar o núcleo. Dentro do núcleo, nós temos os cromossomos. E os cromossomos, eles contêm, né, eles são feitos de DNA. Aí vocês vão falar, peraí, professora, é DNA ou ADN? Pessoal, a sigla está correta. É que ADN é a sigla escrita em inglês. Então, se aparecer ADN ou DNA, está correto, tudo bem? Só que para a gente dar prosseguimento, eu preciso que vocês entendam o que é gameta. Por quê? Essa palavra ela vai aparecer para a gente ao longo do estudo de genética todinho. Então, eu preciso que vocês interiorizem na cabecinha o que vem a ser gametas. Os gametas são células sexuais. Ah, beleza, professora, continuo não sabendo. O que são gametas? O que são células sexuais? As células sexuais são aquelas que na reprodução sexuada, elas precisam se encontrar. Então, eu vou ter a célula sexual masculina e feminina. Elas vão se encontrar para que ocorra a fecundação e forme um zigoto, para que vai originar o embriãozinho. Então, o gameta é também chamado de célula sexual. E aí eu pergunto para vocês, qual o exemplo então? Quem é a célula sexual no ser humano? Que é o exemplo mais fácil para vocês gravarem. A célula sexual ou gameta do ser humano masculino é o espermatozoide, feminino é o óvulo. Plantas também têm, por exemplo, o gameta masculino da planta é o anterozoide e o feminino chama-se oosfera. Então, células sexuais ou gametas são aqueles que vão se encontrar para que ocorra a fecundação. Tudo bem? A partir do momento que vocês entendem o que é gameta, a gente parte para outra definição, que são os tipos de reprodução. Nós temos a reprodução sexuada e assexuada. Sexuada é aquela que tem encontro de gametas, ou seja, eu tenho o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, para que ocorra a fecundação. Essa é a reprodução sexuada. E qual é a importância biológica disso? Ela é muito importante porque ela permite a variabilidade genética, ou seja, a recombinação dos genes. Ela permite que surjam seres com características diferentes. Já a reprodução assexuada, ela não tem participação de gametas.
não tem encontro de célula sexual feminina com masculina. O indivíduo sozinho, ele tem mecanismos de reprodução. Por exemplo, vamos pensar numa bactéria. A bactéria é uma célula. Como que essa célula se reproduz? Ela se divide. Chama-se divisão binária. Na reprodução assexuada, a gente produz cópias idênticas. Tanto que naquela aula do Centro de Mídias, né, quando trabalhou com esses conceitos, foi explicado a clonagem. A clonagem, ela acontece com reprodução assexuada. Voltando ao conceito de material genético, por que eu estou voltando nisso? Porque é ele que contém a informação genética, né? Que vai ser transmitida através das gerações. É ele, essa informação genética é que vai estar formando os genes, os cromossomos, enfim. Então, são conceitos que vocês precisam saber. O DNA, ácido desoxirribonucleico, não é trava-língua, não. É ácido desoxirribonucleico, a sigla DNA. Então, dentro do núcleo, nós temos os cromossomos. O que é cromossomo? O cromossomo é o DNA com proteína. Então, ele forma esse material genético todinho aqui, que condensado tem o aspecto de cromossomo. O DNA, se eu pegar um pedacinho de DNA, eu vou ter uma parte da informação genética, vou ter um trecho, uma informaçãozinha. Aí eu tenho o que eu chamo de gene. Então, o que é um gene? O gene é um fragmento de DNA. Ele vai conter uma informação do organismo. Aqui só recapitulando que o DNA, né, ele vai reproduzir o código genético, ele vai estar com todas as características hereditárias de cada espécie, e cada sequência da molécula de DNA, ele vai conter vários genes. Aqui, só para vocês compreenderem, pessoal, como é feito um DNA. O DNA, ele é feito de vários nucleotídeos. Qual é a estrutura do nucleotídeo? Ele tem uma base, que é o açúcar, tá? Aí ele tem um grupo fosfato e uma outra estrutura, que é a base nitrogenada. Então, quando eu olho a molécula toda montada, olha só, eu tenho aqui açúcar, fosfato, base nitrogenada. Açúcar, fosfato, base nitrogenada. Açúcar, fosfato, base nitrogenada. Tá? Então, uma molécula de DNA é formada por vários nucleotídeos. A molécula de DNA ela é formada por duas fitas. Então, aqui uma fita, a segunda fita. E por que ela tem esse aspecto? Porque ela está enrolada. Tá? Então, ela tem um enrolamento helicoidal. Agora, o que eu preciso que vocês entendam é a questão das bases. O DNA tem 4 bases, representado de rosa aqui no desenho adenina, de azul citosina, azul claro guanina, amarelo timina. O que eu quero que vocês entendam é que existe uma combinação única. A timina, olha pelo desenhinho aqui, ó, pessoal, acompanha aqui o desenhinho, ó. A timina, ela tem o desenho específico da adenina. Então, a timina só combina com a adenina. Não tem outra combinação para ela. É tipo uma chave com fechadura. A chave só cabe naquela fechadura. A timina só cabe com a adenina. Então, vocês podem ver aqui na molécula que a adenina está com a timina em todas as combinações. Ó, adenina com timina o tempo todo. E aqui, citosina com guanina, também a mesma situação. Chave e fechadura, uma combinação obrigatória. Não tem como ser diferente. Tudo bem? Por que isso é importante de saber? Porque é isso que permite que uma fita combine com a outra fita, tá?
Desse lado eu coloquei apenas um esqueminha da duplicação do DNA. Vem uma enzima chamada DNA polimerase que separa a molécula de DNA. Aí o filamento original, que é esse cinza, ele recebe um filamento novo, ó. E aí a gente fica com duas moléculas idênticas. E é essa molécula de DNA com essas bases nitrogenadas que contém todo o código, porque na verdade essas bases, essas combinações, elas são um código. A molécula de RNA, ela é produzida a partir do DNA. A diferença, são 3 diferenças básicas, na verdade, tá? O DNA é uma fita dupla, o RNA é uma fita simples. O DNA tem timina, o RNA não tem timina, o RNA tem uracila. Tá? Essas 3 bases aqui são iguais. O que muda é que inverte essa daqui, tá bom? A cadeia de açúcar que muda. E o DNA, ele não sai do núcleo. Então, o RNA vem, ele vai pegar a mensagem do DNA e vem para o citoplasma, para poder sintetizar a proteína que o organismo necessita. Entendido de material genético, a gente vai falar sobre as células do nosso corpo. Nós vamos chamar as células do nosso corpo de haploides e diploides. Já dá para ver aqui uma diferença na quantidade de cromossomos. Isso é muito importante que vocês entendam, tá, pessoal? O que é uma célula diploide? A célula diploide, ela tem 2 conjuntos de cromossomos. A célula haploide tem apenas um conjunto de cromossomos. Então, vamos deixar uma coisa gravadinha na cabeça de vocês? Célula haploide só tem um conjunto de cromossomos. No nosso organismo, as células haploides só aparecem em um único lugar, nos gametas. Os gametas, que são as células sexuais, são haploides. As células do nosso corpo, que são chamadas de células somáticas ou autossômicas, são diploides. Tem 2 conjuntos de cromossomos, porque nós não somos a junção dos cromossomos do pai e da mãe? Somos, né? Então, nós temos o par todinho aqui. Aqui, para vocês não esquecerem, célula haploide, a representação é N. Onde que aparece o haploide? Espermatozoide e óvulo. Ser humano. Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos nas células do nosso corpo. Não importa qual célula que é do nosso corpo. Ah, é tecido muscular, 46 cromossomos. Ah, é tecido da pele, 46 cromossomos. Tecido ósseo, 46 cromossomos nas células. Quando o nosso corpo vai produzir espermatozoides nos homens, óvulos das mulheres, é que a gente vai reduzir para metade de cromossomos, que são 23 cromossomos. Então, célula haploide vai carregar só um conjunto. Célula diploide, então, é o parzinho de cromossomos, 2N. O ser humano tem 46 cromossomos. São as células do nosso corpo. Podem ser chamadas de células somáticas ou autossômicas. Aqui, só para vocês saberem, existem 2 tipos de divisões celulares, tá? As células sexuais, para a gente poder chegar no número haploide, elas são produzidas através da divisão celular meiose. Então, vocês imaginem aqui que a célula começa com 46 cromossomos e vai terminar com 23. Então, as células haploides
que são as células sexuais, que são os espermatozoides e os óvulos, são produzidos pela meiose. E é muito importante. Por quê? Porque se não acontecesse a meiose, como é que a gente ia reduzir para metade do cromossomo? Como é que eu ia conseguir que tivesse a fecundação e eu pudesse juntar o óvulo e o espermatozoide e voltar para os 46 cromossomos? Então, é fundamental a meiose para que a gente possa manter o número de cromossomos das espécies. E a mitose, professora, acontece aonde? Nas células do corpo. Acontece na pele, né? Acontece no osso. A mitose, pessoal, ela produz cópias idênticas, ó. 46 vão virar duas com 46. Então, por exemplo, eu me machuquei. O machucado não vai cicatrizar, gente? Como é que esse machucado cicatriza? As células têm que se multiplicar. Pode multiplicar com a quantia errada? Com a informação errada? Não. Precisa ser idêntica. Então, a mitose é uma divisão que produz cópias idênticas, com a mesma quantidade de cromossomos. E aí, para a gente estar chegando aqui no finalzinho da aula, o cariótipo. Gente, cariótipo é assim. Nós não temos os cromossomos dentro do nosso corpo? Tem um momento da divisão celular que é possível enxergar os cromossomos pelo microscópio certo, né? E aí dá para a gente identificar o tamanho, a forma. E quando a gente faz o estudo dos cromossomos e a gente junta todos esses cromossomos, a gente chama de cariótipo. Então, o cariótipo é o conjunto de cromossomos da espécie, que é o número e forma. Então, por exemplo, o ser humano tem quantos cromossomos? 46 cromossomos. E cada espécie tem o seu cariótipo, tem o seu número de cromossomos, a morfologia. Algumas curiosidades aqui para vocês, ó. Esse cromossomo, ele vai formar um nozinho. Esse nozinho chama-se centrômero. O centrômero vai dividir os bracinhos do cromossomo, tá? Aí, só por curiosidade, eu vou falar para vocês. Quando eu tenho uma divisão que faz com que os dois lados sejam iguais, eu chamo ele de metacêntrico. Quando o centrômero se desloca para um lado e forma um lado maior e um lado menor, tamanhos desiguais, eu chamo de submetacêntrico. Quando o centrômero se desloca mais ainda, aí ele deixa uma porção bem pequenininha e um braço bem longo, eu chamo de acrocêntrico. E quando o centrômero é terminal, ele está na ponta e ele forma só um bração, eu chamo ele de telocêntrico, tá? Então, isso daqui é a forma que um cromossomo pode ter. Ele pode ser metacêntrico, dois braços iguais. Submetacêntrico, um braço maior e um braço menor. Acrocêntrico, um bracinho pequenininho e um bração grandão. E telocêntrico, o centrômero está bem na extremidade, ele só tem um braço bem longo, tá? Aqui eu coloquei para vocês o cariótipo humano feminino e masculino. Nós temos o grupo A. Vocês podem ver que o cariótipo ele é agrupado da seguinte maneira, tá? Você pega os maiores cromossomos e vai agrupando por tamanho os maiores e vai diminuindo, ó, e vai diminuindo. Aqui é o grupo, aqui o maior metacêntrico, tá? Aqui, por exemplo, ó, você tem aqui, ó,
os submetacêntricos, ó, aqui você tem metacêntrico. Então, eles também variam conforme a forma, tudo bem? Aqui é uma foto mesmo de cromossomos. Na atividade que eu deixei para vocês fazerem, os desenhos estão bem didáticos para ficar mais fácil. E aqui, pessoal, aqui estão agrupados aos pares, tá? Então, por isso que eles foram numerados até 22 e 23, que é o par sexual, né? Vão dar os 46 cromossomos, com 23 pares. Pares por quê, gente? Um cromossomo veio do pai, um cromossomo veio da mãe. Por isso que a gente encontra sempre um parzinho, tá? Que tem o mesmo formato. Esse aqui é um cariótipo feminino, como é que eu sei? O par sexual, tá? São 2 cromossomos X iguais. Já o par masculino é um X e um Y, ó. O X ele vai ser aqui um submetacêntrico e o Y vai ser um acrocêntrico pequeno, né? No desenho que eu coloquei para vocês, não se preocupem, tá bem didático, tá bem bacaninha de fazer. Tudo bem? E aqui a parte de clonagem. O que é a clonagem? A clonagem é o seguinte. A gente tem uma célula doadora. Ela vai fazer o quê, pessoal? Ela vai doar o núcleo dela. Então, eu preciso de um óvulo. Eu vou tirar o núcleo desse óvulo e vou descartar. Então, esse núcleo, tchau. Então, eu tenho o óvulo, pessoal, sem o núcleo. A célula que eu quero clonar, eu vou pegar o núcleo dela, que é onde está o material genético, DNA. Lembra que eu falei? DNA, material genético, as informações estão no DNA, dentro do núcleo. Então, se eu estou pegando este núcleo, ele contém as informações deste serzinho aqui. Daí eu vou colocar aqui dentro desse óvulo. Então, olha só, o óvulo com o núcleo que eu quero. O núcleo com a informação genética que eu quero. E aí, entra aqui divisão celular, a mitose, aquela que faz cópias idênticas. E aí eu tenho 2 tipos de clonagem. A clonagem reprodutiva, quando eu coloco na barriga de aluguel, para ela desenvolver o ser vivo. E a clonagem terapêutica, pessoal, ela é feita em laboratório. Ela vai estimular a formação da célula-tronco. Por quê? A célula-tronco, eu posso tanto originar novas células-tronco, como a célula-tronco ela tem uma capacidade de se diferenciar em outros tipos de células. Então, é um estudo de laboratório para a produção de tecidos, órgãos, para possíveis transplantes, né? E é um estudo ainda muito debatido no meio científico. Agora, eu deixei 2 questõezinhas para a gente treinar. Não esqueçam de pausar o vídeo para que vocês não vejam a resposta logo em seguida. Primeira questão. A diferença fundamental entre reprodução assexuada e sexuada é que a reprodução assexuada, letra A, exige apenas um indivíduo para se cumprir e a sexuada exige 2. Letra B, não cria variabilidade genética e a sexuada pode criar. Letra C, só ocorre em vegetais e a sexuada entre vegetais e animais. Letra D, dá origem a vários indivíduos de uma só vez e a sexuada a um indivíduo apenas. Letra E, só ocorre entre espécies em que não existam 2 sexos e a sexuada ocorre nos seres em que há diferenciação dos 2 sexos. Pessoal, a diferença fundamental entre reprodução assexuada e sexuada. E aí, o que é que vocês acham? A letra A não pode ser, porque eu disse que eu preciso de células sexuais, mas existem seres que são hermafroditas. Então, eu posso ter um
ser, não necessariamente 2, mas que tenham as 2 células sexuais. A letra C, a reprodução assexuada só ocorre entre vegetais? Não é verdade. Ela pode ocorrer entre bactérias, entre outros seres vivos, protozoários, enfim. Letra D, dá origem a vários indivíduos de uma vez e assexuada a um só? Não. Existem animais que têm mais de um descendente, né? Então, não dá origem a um ser vivo só assexuada. Letra E, só ocorre entre espécies que não existam 2 sexos. E a sexuada ocorre nos seres em que há diferenciação dos 2 sexos. Como eu disse, não necessariamente, né? Eu posso ter nos indivíduos hermafroditas. E eles vão aprender ainda que existem seres que têm tanto reprodução sexuada como assexuada. A alternativa que melhor se encaixa é a letra B. A diferença fundamental é a questão da variabilidade genética, né? A reprodução assexuada não tem variabilidade genética e a assexuada tem variabilidade genética. A alternativa B. Então, na reprodução assexuada, como a gente tem a participação de um único indivíduo, quer dizer, você tem ali a divisão, né, sempre sem a mistura de genes. Então, você não tem variabilidade genética. A outra questão que eu coloquei para vocês, as células musculares são diferentes das células nervosas. Por quê? Letra A. Contém genes diferentes? Possuem maior número de genes? Usam códigos genéticos diferentes? Possuem menor número de genes? Expressam genes diferentes? Essa daqui é para confundir qualquer ser vivo. Então, aqui, pessoal, células musculares são diferentes das células nervosas por quê? Contém genes diferentes? De jeito nenhum. Se o indivíduo é o mesmo, a composição dos cromossomos é a mesma. Então, a célula muscular, a célula nervosa, a célula da pele, a célula do osso tem o mesmo material genético. Letra B, tem o maior número de genes? Não, tem o mesmo material genético. Usam códigos genéticos diferentes? Não, tem o mesmo material genético. Possuem menor número de genes? Não, tem o mesmo material genético. Expressam genes diferentes? Expressam genes diferentes. É porque assim, a célula muscular, ela precisa de proteínas específicas relacionadas à função dos músculos. Então, o gene que vai se expressar é aquele relacionado, por exemplo, com a síntese de proteínas que estejam relacionados às funções do músculo. Já a célula óssea, ela vai ter a expressão dos genes que vão liberar as proteínas específicas para o funcionamento das células ósseas. Quer dizer, a composição genética é a mesma, só que os genes que vão estar atuando são aqueles que contêm a informação genética para aquele tipo de célula. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.